Oi, galera do programa Faniquito! Como é gostoso a gente, aos pouquinhos, né, através do meu programa, ir conhecendo tantos artistas, né, incríveis que nós temos aqui na cidade, que se eu pudesse, eu pegava todos, né, de uma vez só para mostrar, porque tem muitas pessoas conhecidas, mas tem pessoas também que não são conhecidas. Mas hoje eu vou estar conversando aqui com um que é bem conhecido, além de ser uma pessoa assim, que fala muito bem, né? Escreve muito bem. Acompanho ele às vezes em algumas citações através do Facebook e o achei. Convidei ele, né? Se ele não queria fazer que eu gostaria de fazer uma entrevista com ele e, né? Finalmente está aqui. Eu estou falando do artista plástico Jean Antônio, é isso? Tudo bem, Jean? Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, meu bem. Que delícia! Ele é um fofo, gente. Muito bom estar aqui com você, viu? Então, eu gosto muito da Patrícia e acho que você é uma evolução para nós aqui em Mogi. Muito obrigada, de coração. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como tudo começou. Quando eu tinha assim, uns 4, 5 anos de idade, a minha mãe já falava assim que eu era um especula de rodinha, que eu ficava perguntando tudo, queria saber tudo. Então, eu fui alfabetizado através de jornais. A minha mãe e meu pai, eles pegavam a primeira página do jornal e me faziam copiar as letras. Primeiro eu comecei a desenhar as letras e depois a formar palavras. Quando eu fui para a escola, eu já estava assim, bem sabendo o que é escrever, ler e tal. Então isso foi muito precoce, né? Então quando eu tinha assim, tipo 8, 10 anos, eu já estava desenhando e escrevendo história em quadrinho. Como eu era muito mal em matemática, uma pessoa da família Junger, que trabalhava muito com meu pai. É Jungers, viu, gente? Não é Junge, Jungers. É que eu falo do jeito mogiano, né? Então, é mais fácil você falar Junger, né? Que é coisa de mogiano. Então, nós tínhamos essa pessoa que foi ser professora de matemática minha, que eu ia muito mal em matemática na escola. Então a diretora chegou para o meu pai e falou assim: você vai repetir, você não vai tirar o diploma do grupo escolar porque você não sabe nada de matemática. E eu tive que estudar com ela. E ela chegou para mim e falou assim: você é nulo em matemática, não tem jeito, o que você sabe fazer? Matemática você não vai, não tem jeito. Aí eu falei para ela assim: olha, eu desenho e escrevo. Aí eu levei para ela os desenhos e o que eu escrevia e ela percebeu que, de fato, minha vocação era aquilo ali. E tinha um concurso na escola, daqui do primeiro grupo, que é o Coronel Almeida, e que era da empresa Mococa. Eu participei desenhando e ganhei primeiro lugar, ganhei uma bicicleta. Então ela falou para mim assim: você já ganhou esse prêmio, com esse trabalho que você tem, vamos inscrever você num outro concurso que é da editora La Selva, em que eles estão querendo incentivar crianças que desenham história em quadrinho, porque o Brasil estava começando na história em quadrinho. E ela me levou a São Paulo. E a gente foi lá na editora La Selva, eu mostrei meus desenhos, o diretor de arte na época me deu a oportunidade de publicar uma história de 2 páginas. Então eu publiquei meu primeiro trabalho com 12 anos de idade. Aí aqui em Mogi, eu tinha amizade com Maurício de Souza, que também estava iniciando. Ele era repórter de jornal, ainda não era empresário como ele é hoje. E ele estava iniciando, e o irmão dele, o Márcio, que jogava boliche comigo no Bem Bom, o Márcio falou para mim assim: Jean, o meu irmão está montando a primeira equipe dele. Você não quer participar da primeira equipe, que você já ganhou 2 prêmios?
você já tem todo um trabalho, você não quer... Eu tinha que 14, 15 anos, nós tínhamos essa idade. Aí o Maurício, ele estava assim, ele pegou a sala do apartamento dele, e que era uma travessa da Rua Helvétia, porque ele trabalhava na Folha de São Paulo, na Barão de Limeira, e ele alugou 2 quartos, um para mim e um para o Márcio, numa esquina de uma pensão. Nós ficamos lá. Eu fui imediatamente para São Paulo e comecei a ter meu primeiro emprego. Vamos dizer assim, que durante esse período em que eu fiz história em quadrinho, eu era artista gráfico. Né? Eu fiquei 3 anos trabalhando numa prancheta. Todos os dias sentava numa prancheta para desenhar junto com o Maurício. Isso daí era a minha fase de artista gráfico. Mas houve um momento em que eu atingi a idade de ir para o Exército. E lá as empresas não podiam mais manter os jovens trabalhando. Naquela época tinha que fazer. Fomos todos despedidos. E eu então fui para o Exército. Quando voltei, fui trabalhar como freelancer para a editora Abril, principalmente. E trabalhei para todas as editoras, inclusive o Estadão e tudo mais. E tive uma carreira incrível como artista gráfico, né? Eu fiz todos os tipos de história em quadrinho, roteiros, argumentos e também até fotonovela. Até teve uma fase engraçada, que teve gente de Mogi que me encontrava lá e falou assim: eu li uma fotonovela que você escreveu e tal. Então teve essa história. Mas isso passou, porque durou, assim, vamos dizer, até 17 anos, mais ou menos, quando eu fui para o Exército. E quando eu voltei do Exército, aconteceu que estava havendo muita repressão em São Paulo. Eu não podia andar mais na rua por causa do cabelo comprido, da barba comprida. Todo lugar que eu ia, aqui em Mogi, qualquer lugar, no Washington, todo lugar tinha repressão. E na editora Abril, como eu fui diretor de arte de várias revistas, eu fui diretor de arte da revista Melodias, que era especializada em música, e a revista Intervalos da editora Abril também era música. Então, como eu já tinha esse currículo, eu fui assistente de diretor de arte de revista da Intervalos. E lá, quando o Pasquim veio comemorar o número 1000 aqui em São Paulo, a revista Intervalo costumava entrevistar as pessoas que faziam sucesso no Brasil. Naquele dia que teve a entrevista com a equipe do Pasquim, eu cheguei para o Ziraldo num canto e falei: ô Ziraldo, eu sou o Jean, esse aqui é meu trabalho e eu não aguento mais a repressão aqui em São Paulo, a situação está assim assado. Ele falou assim: vai para o Rio de Janeiro que eu te arrumo um emprego no mesmo dia, você está contratado. Eu vim para casa, arrumei minha mala e naquela mesma madrugada, eu peguei o trem prata e fui embora para o Rio de Janeiro. Cheguei lá. O Ziraldo ele morava na Avenida Atlântica, ele tinha mudado para Lagoa. E eu fui direto para o Pasquim, então. Cheguei no Pasquim, encontrei na porta lá o Paulo Francis. Falei: Paulo Francis, aconteceu isso assado. Falei assim: o cara me deu o endereço e me convidou, eu estou aqui. E o Paulo Francis foi magnânimo, assim, ele enfiou a mão no bolso, assim, tirou um endereço e falou assim: esse aqui é o novo endereço do Ziraldo. Na hora, assim, naquele mesmo dia, eu fui para o apartamento dele na Lagoa, fiquei hospedado na casa do Ziraldo e da equipe do Maurício de Souza, eu passei a pertencer à equipe do Ziraldo. E lá você ficou quanto tempo? O Ziraldo, eu fiquei bastante tempo, 7 anos com o Ziraldo. Só que o Ziraldo, ele funcionava como uma espécie de agência de publicidade. Então ele tinha assim uma equipe muito grande de pessoas que colaboravam ele como freelancer, ele não tinha empresa. Então eu coloquei em dia toda a parte
da história em quadrinho dele para mandar para o exterior, trocar do português para o espanhol, uma série de coisas. Lá você ficou quanto tempo, João? Eu fiquei bastante tempo morando na casa dele, no quarto de hóspede dele, né? Fiquei trabalhando mesmo, de levantar de manhã, porque o Ziraldo, ele trabalha à noite no Rio, é muito calor. Então as pessoas trabalham à noite e dormem de dia. Então a gente dormia de dia, acordava lá pelas 6 horas da tarde, 4 horas da tarde e varava à noite. Trabalhando. Exatamente. Depois daí, você voltou para São Paulo? Não, eu fiquei no Rio de Janeiro e eu fui trabalhar com o Ziraldo. Ele recebeu numa madrugada, como eu estava trabalhando, ele recebeu um telefonema do Gil Brandão. O Gil Brandão falou assim: eu estou precisando de um diretor de arte para o jornal Gil Brandão, modas, e o Ziraldo me indicou. E eu fui trabalhar com o Gil Brandão. Ele me deu um apartamento em Copacabana e eu passei a frequentar a redação dele e passei a ser diretor de criatividade do jornal de modas. E foi quando eu trabalhei com modas, que foi uma coisa bem interessante. O cara fez tudo, meu Deus do céu, o currículo dele é muito vasto. Um período legal mesmo, foi muito bom. E aí eu comecei a conhecer os críticos de arte, de artes plásticas, e fui fazer freelancer para a revista Galerias e Museu, e conheci o Ivan Serpa. O Ivan Serpa frequentava a Galeria e Museus, a revista Galeria e Museus. Aí eu estava trabalhando como freelancer lá e o Ivan Serpa olhou meu desenho e falou assim: ô Jean, você não é artista gráfico, cara, você é artista plástico. A sua visão é plástica. Tudo que você faz é plástico. Aí eu levei a sério aquilo que o Ivan Serpa falou e eu saí parando em tudo quanto é bazar que eu encontrava e comprei tudo quanto é tela e pintura, e material de pintura, levei para o apartamento e montei uma galeria, esvaziei a sala e montei uma verdadeira galeria assim, do meu trabalho e produzi mais de 40 telas. E aí eu chamei o Ivan Serpa. Quando o Ivan Serpa olhou, eu falei assim: poxa, precisa fazer uma primeira exposição sua. E era uma coincidência muito engraçada, porque o meu ateliê era do lado da Petit Galerie do Franco Terranova, que era um marchand da época. Aí o Ivan falou assim: vamos descer lá e já vamos falar com o Franco Terranova. E eu já fiz a minha primeira exposição na Petit Galerie do Rio de Janeiro com o marchand Franco Terranova, né? E aí já conheci o Jaime Maurício, que era um crítico de arte, que chegou para mim e falou assim: vai ter o salão de verão. Do jeito que você entra que você vai ganhar. E eu entrei e ganhei mesmo o prêmio de gestão de júri. E aí o próprio Maurício me orientou, falou assim: entra no Salão Nacional que você vai ganhar também. Aí eu entrei no Salão Nacional e ganhei o prêmio Viagem Exterior a Londres e morei 1 ano em Londres, né? Simples assim. E eu ganhei o grande prêmio JB, Jornal do Brasil, financiado pelo Jornal do Brasil. Prêmio Viagem ao Exterior, né? Chama-se o Grande Prêmio JB. E nós temos um homem desse histórico, em Mogi das Cruzes, e a mídia... Não dá para entender isso, não. Olha o histórico que você tem, olha o seu currículo. Meu Deus do céu. Não, fala sério. Você é um super artista. Eu não acredito em humildade, essas coisas assim, mas eu também sou do tipo que eu não tenho necessidade de autoafirmação. Você tem autoestima elevada. Eu não tenho essa necessidade de autoafirmação. Então, por isso que a coisa rola dessa maneira. A sua inspiração é tipo assim: não tem hora, não tem dia, normalmente nada disso. É assim que acontece com você? E dá aquela coisa assim, você fala... Vem aquela coisa assim dentro de você, você fala: eu tô com vontade de ir lá se descortina, entendeu? Você num dado momento, um momento muito bom é quando você acorda de manhã.
que a sua mente, o seu corpo, ela está com todas as condições de se descortina na sua frente. Já aconteceu comigo de se descortinar um livro inteiro na minha frente. Na hora de dormir, nunca aconteceu com você? Comigo, minhas grandes sacadas são bem na hora que eu vou dormir. Eu estou lá quase dormindo e começa a cabeça a pensar, começa a vir coisas incríveis na minha cabeça. Eu que ultimamente ando usando muito a internet e acabei sonhando com a internet. E a internet começou a se elaborar dentro da minha mente. Aí eu percebi que o sonho é um mecanismo interessantíssimo, porque depende do cotidiano, da rotina. Dependendo do seu cotidiano, da sua rotina, serão seus sonhos. Sem dúvida. E ultimamente, quando estou usando muito a internet, os meus sonhos mudaram. Muito louco isso, né? Exatamente. Deixa eu te falar, você já fez alguma exposição no exterior? Já. Eu morei 7 anos no Rio de Janeiro, eu morei em Buenos Aires, né? Morei em Londres 1 ano, né? Morei alguns meses em Paris e alguns meses em Veneza, né? E produzi bastante durante esse período. Agora, me fala uma coisa aqui, como é que você viu o papel da Secretaria de Cultura de Mogi? Você recebe algum apoio? Pelo visto, nada, né? Pelo visto, nada, né? Você e mais ninguém, né? São pouquíssimos. De deixar claro aqui... Nada pessoal, né? Para todos vocês, que nós tivemos, vamos dizer assim, desde os anos 50, todo um processo em Mogi que eu acompanhei passo a passo, certo? Todos os prefeitos, todos os secretários de cultura. Eu fui muito amigo do Oscar Home, fui muito amigo do Armando Sérgio, fui muito amigo da Hamilton, fui amigo de todos, como sou agora do Matheus Sartori. E o Zé Luiz é da minha terra, Salesópolis. Então, conheço completamente tudo. Mas uma coisa certa é que se nossa cultura mogiana, ela desde os anos 50, ela apresenta uma decadência e decai e não ascende, já está claro que não depende da política e depende da nossa sociedade. É a nossa sociedade que precisa tomar uma atitude e esquecer a parte governamental. Você veja o Casarão do Chá. Se o Machado não tivesse desapropriado, não seria possível agora a gente estar inaugurando a restauração. Então, houve uma vontade política do Machado, naquele momento, desapropriar o Casarão do Chá para hoje ele ser o que ele é agora. Mas se houvesse uma sequência que o Jundiaí, como nos prometeu e como houve todo um trabalho, que ele não construísse o centro cultural, mas que ele construísse só o alicerce no primeiro mandato, levantasse as paredes no segundo mandato, e no terceiro mandato o Bertaioli cobrisse, e no quarto mandato estaríamos inaugurando o Centro Cultural. Dá licença, haja mandato, você já tem que fazer, já tudo de uma vez. O que é isso? Que ele prometeu e não cumpriu, mas é isso? Nada temos. O Centro Cívico se transformou num terminal de ônibus, se transformou num lugar onde as pessoas vão consumir drogas, né? Porque toda a periferia de terminal é isso aí em São Paulo, em qualquer lugar, toda a periferia de terminal é decadência. Então, o projeto do Chavedar era um projeto maravilhoso que surgiu com tempo suficiente. Se cada mandato se fizesse uma etapa desse centro cultural, hoje estaríamos inaugurando esse centro cultural. Então não houve vontade política nenhuma, né? Agora, é óbvio que o Matheus Sartori, ele está tentando fazer, ele conhece, sabe tudo das nossas necessidades, ele está tentando resolver esse problema de forma paliativa. Por uma inspiração que já existe no decorrer da história, da cultura brasileira, em que nós nos apropriamos de
de propriedades que reciclamos, e como o Sesc Fábrica, que foi um primeiro exemplo, poderia a Eugin e qualquer lugar, a fábrica lá mesmo várias fábricas, aqui mesmo a NGK, tudo poderia ser transformado num espaço cultural. Não aconteceu. Por que será? Eu não entendo, é má vontade mesmo, porque tem espaço para fazer. E é uma coisa que, entendeu? Que não é difícil levantar um negócio desse para a prefeitura. Porque falta, quantos mandatos que tiver, é boa vontade mesmo. Porque falta política pública. O vereador ele tem que trabalhar no sentido de elaborar verbas que possibilite uma política pública que permita não só a construção de aparelhos, mas também de manutenção desses aparelhos, né? É o caso do Teatro Municipal Vasques, que até hoje não teve uma manutenção adequada porque não tem uma política pública adequada. Não, eu vou falar uma coisa para você, João. Todo mundo, a gente entrevistou vários, né, artistas, tanto artistas plásticos quanto os músicos, né, que já passaram no programa. Todo mundo reclama, como principalmente a valorização que se dá para as pessoas de fora, para o que é de fora, e não valoriza o que é nosso, e que nós temos pessoas maravilhosas, né, artistas em todas as áreas, pessoas incríveis, assim, com potencial incrível. Não, vai, valoriza, pega a gente de fora, e todos reclamam, né? Impressionante, assim. Então, assim, eu não sei se é porque talvez não tem interesse, existem poucos artistas, isso não dá volta, eu não sei que porra que é essa aí, entendeu? Que o trem não sai de jeito nenhum, que eu moro em Mogi desde 69 e eu vejo esses artistas pleiteando isso desde 1969. A lei de incentivo, que ela foi, vamos dizer assim, efetuada agora, assinada pelo prefeito, ela não é uma lei nova, ela já vem tramitando há 10 anos. Então, tudo aqui em Mogi é assim. O casarão, nós primeiro lutamos pela desapropriação do Casarão do Carmo. Hoje nós temos o Casarão do Carmo. Aí nós lutamos por uma outra coisa, depois lutamos por outra. Tudo sempre teve a presença dos artistas. Nós nunca deixamos de comparecer, nós nunca deixamos de lutar, de reunir. Olha quanto tempo nós deixamos a convivência com nossos familiares, com nossos filhos, com nossos entes queridos, para participar de reuniões, para participar dessa batalha imensa, insana, para que tenha o Casarão do Carmo. O Casarão do Carmo não está lá assim à toa, não. Não está lá à toa, não. Isso foi conquista, entende? O centro cívico, que estaria destinado a fazer o nosso centro cultural, não aconteceu. Então nós precisamos tomar cuidado, porque se desistirmos da ideia de ter um centro cultural no centro cívico, é ceder à mentalidade reacionária de pessoas como o Valdemar, o Boy, o Bertaioli, são coisas que de um passado longínquo, que já vem se arrastando. E nós temos que mudar a mentalidade. Tem um político aqui em Mogi que fala assim, não, peraí, eu acho que os artistas, temos que ouvir esses artistas. Eles não são tão burros assim. Pelo contrário. Eles devem ter alguma coisa na cabeça deles, porque eles querem centro cultural para Mogi. Até teve uma frase que surgiu aí num determinado mandato, em que dizia assim, você quer um centro cultural, vá para Suzano, lá tem meia dúzia. Uhum. Quer um centro cultural? Vai lá em Suzano, né? Suzano tem centro cultural. Uhum. E Mogi é uma cidade que é a 7ª cidade criada no Brasil, tem historicamente falando, é a cidade mais paulistana. Mais velha que São Paulo? De todas as cidades arredores de São Paulo, é uma das mais paulistanas. E parou no tem um centro cultural. Mas pode falar para você, Jean, é o seguinte, é má vontade mesmo. A prova de tudo isso, tá? Começa até, no sentido de Brasil, até postei lá, não sei se você viu, o legado que deixa essa Copa, que quando quer fazer, gasta e faz. Tá aí, que foi gasto aí com a Copa, todos esses ginásios, né? Aqui é a mesma coisa. Quando veio aí o pessoal da Bélgica, não deram uma bela arrumada ali em Jundiapeba, só pros
os jogadores da Bélgica não chegar, não ver aquela coisa horrorosa, né? Porque a Jundiapeba também está julgada, que nem não sei o quê, aquilo ali está um horror, tanta coisa, você vai lá para os fundão, você fica com raiva, entendeu? Então fizeram lá tudo bonitinho, arrumaram. Então quando quer fazer, faz. Ainda mais uma coisa tem dinheiro, né? Uma coisa tão simples. Tem dinheiro, né? Tem dinheiro. É má vontade, ponto. Nossa, não tem nada que me convence o contrário. E acabou, e ponto. Eu ouvi, assim, uma propaganda negativa em relação aos estádios, que os estádios não estariam concluídos para a Copa. Hoje eu estou vendo o Corinthians jogar no estádio novo deles, estou vendo vários times aí jogando agora o campeonato nos novos estádios. O público está bem acomodado. E até quando que vai ter a manutenção? Porque fazer é muito fácil, né? Você pega aquele lá que lá do japonês, lá, o Parque Centenário, também, né? Papapá. E o trem tá lá meio que sem manutenção, o pessoal reclamando bastante. Tem uma história aí com relação ao Parque Centenário que é bom deixar gravado aqui, historicamente isso é importante. A Marta Suplicy, quando veio a Mogi, ela doou uma verba para ser construído o Parque Centenário. Só que na documentação que ela determinou essa verba para o Parque Centenário, uma parte era para as artes plásticas. Que o Junge e ninguém, absolutamente ninguém, se preocupou em efetivar essa preocupação que a Marta Suplicy tinha sobre as artes plásticas. E nós éramos para ter, vamos dizer assim, no Parque Centenário, um espaço destinado às artes plásticas. Nossa, já pensou se fizesse um ali dentro, que legal? Tudo Exatamente. a ver, hein? Nossa, mas seria uma grande sacada, muito legal. Uma área, né? Então, há coisas que a verba, ela existe. Para onde que ela vai, ninguém. É que muitas vezes uma parte ninguém sabe. Acaba sendo decidida, muitas vezes, a negligenciar os artistas plásticos, porque, vamos dizer assim, os grandes eventos que têm acontecido são na área musical. Os artistas da parte de música não têm a reclamar. Eu noto assim. Tem sim, viu? E muito, assim, viu? Tem muita coisa acontecendo nas artes de música, né? Mas na área de artes plásticas é nulo, é zero. Nós temos, você sabe me dizer quantos artistas plásticos nós temos em Mogi? 450. 450 artistas plásticos, muito bem. Eu quero saber o seguinte, eu estou preocupado com o tempo, né, produção aqui, né? E é uma delícia ficar conversar com ele, a gente até esquece. Eu queria saber uma outra coisa, você dá aula? Eu já dei muita aula e até pretendo voltar a dar aula. Mas eu não quero dar aula de desenho, de pintura ou de escultura. Eu quero dar aula de autoexpressão e criatividade para as pessoas. Eu quero dar aula para as pessoas sobre a história da arte. Porque eu acho que o artista mogiano, principalmente as pessoas, precisam de ter aulas sobre criatividade, autoexpressão, história da arte, a parte teórica, sabe? Porque a parte prática beira o artesanato e não é o que nós precisamos. No Mogi nós precisamos formar pessoas críticas. Nós não temos crítica de arte em Mogi, ninguém quer ser criticado, ninguém aceita a crítica, ninguém sabe o que é crítica. É muito raro um artista mogiano que já esteve próximo de um crítico. Não sabe o que é um crítico de arte. O próprio Matheus Sartori me prometeu que ele contrataria um crítico de arte para fazer uma análise das obras dos artistas mogianos e não cumpriu essa promessa para mim. E é triste isso, porque nós tivemos aí o caso do prédio da Telefônica, que está prestes a se tornar um espaço, e ele prometeu para mim que traria um crítico de arte para orientar isso. Para não ficar naquela caipiragem, aquela coisa caipira, porque Mogi sempre foi urbana, sempre foi metropolitana, sempre foi paulistana. Ela não é uma cidade caipira.
E não tem que resolver tudo na caipiragem. Certo? É outra história. Tem muitos periféricos aí que é cultura caipira. Vamos cultivar essa cultura caipira. Mas Mogi não tem que ser caipira. Porque nunca foi. Desde que ela foi fundada, desde que Mogi foi fundada, ela não foi caipira. Desde que ela foi fundada, desde o início dela, ela foi uma cidade para ser urbana mesmo, para ser referência na formação da região. Vai ter alguma exposição? Está programada alguma coisa? Eu sofro, de certa maneira, em Mogi, uma certa, vamos dizer assim, incompreensão, porque eu não admito expor o meu trabalho no shopping, na praça pública, no bar, no restaurante, fazer parte de grupo que aceita pintar em público. Então, fica dando a impressão que eu sou snob. Não sou snob, é que eu sou o Jean, e o Jean não expõe em bar, restaurante, shopping center e supermercado, e sabe? Eu fui um dos fundadores da Bienal do Alto Tietê e vivi essa experiência e eu percebi claramente que a maior parte dos artistas do Alto Tietê, eles admitem a ideia de não expor em galerias, expor em qualquer lugar. Eu só expus em galeria até hoje, museus. Eu só fiz concessão a partir do Jurandir Ferraz, entrou como secretário de Cultura, e ele, como era meu amigo de adolescência, e nós fizemos parte da AMBA junto, eu não poderia deixar de forma nenhuma de participar junto com o Jurandir. Mas foi a minha primeira vez que eu expus em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu fiz exposições em todos os lugares. Se você for assim, você já expôs no shopping? Eu já expus no shopping. Você já expôs no Casarão? Já expus no Casarão. Você já expôs no Teatro Municipal? Já expus no Teatro Municipal. Você já expôs na praça? Já expus na praça. Tudo que o Jurandir me pediu, eu fiz. Então, todos os lugares de Mogi eu já expus. Mas isso não quer dizer que eu vou continuar expondo. E também não acho que os artistas deveriam aceitar tão facilmente essa situação, porque nós temos aqui em Mogi alguns artistas que não... Eu sei, mas é complicado se você pensar, né, do lado deles, né? Eles não têm opção, né? É uma maneira deles realmente expor os trabalhos, vai ficar aqui guardado em casa. Sim, mas vamos dizer assim, você pinta uma tela, eu pinto uma tela, eu sou ciumento com a minha tela. Eu não vou botar a minha tela no sol e na chuva, como eu tenho visto. Você tem site? Bem, eu estou agora para inaugurar um blog e um site, né? Eu estou fazendo isso bem vagarosamente porque eu acho muito importante para mim dominar essa tecnologia antes de qualquer coisa. Então, eu estou começando a dominar, né? Eu estou muito preocupado com os programas livres e eu quero uma liberdade muito grande na internet. Estou aumentando, vocês podem ver que no meu feed de notícia tem gente do mundo inteiro, isso está óbvio já. E eu não convidei ninguém dos outros países para participar do meu feed. Eles pediram para participar do meu feed, porque eles sacaram que havia numa cidadezinha, lá não sei da onde, de Mogi das Cruzes, um cara que criticava o prefeito. Então eles gostaram disso. Então eu tenho gente de várias partes do mundo que traduziram os meus textos e me pediram para ser adicionado, porque eles acham que tem um cara que critica o prefeito, que isso é novidade para eles. Nessa parte você é parecido comigo, né? A gente fala o que a gente pensa, doer a quem doer, não tem rabo preso com ninguém, não deve favor para ninguém, somente a político. E você fala o que você pensa, eu acho que sem ser agressivo, né? Eu acho que isso é muito importante, que às vezes a gente vê lá no Facebook algumas palavras assim muito grosseiras, a maneira como as pessoas se expressam.
e sem motivos, muitas vezes sem motivo nenhum, né? Eu fico até assustada muitas vezes, eu ser uma pessoa pública e ter, né, eu tenho quase 20 mil pessoas lá. Mas nesse sentido eu acho que assim, eu tenho muito de você tem muito de mim, assim, de chegar e falar o que pensa e doer a quem doer sem ser agressivo, porque a gente tem que saber colocar, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas falam de uma forma grosseira e agressiva, e isso eu não acho legal. A sociedade mogiana, ela deve muito a Patrícia Heroles, porque a Patrícia, ela tem essa coisa de rompante assim genial, de rasgo genial, né? De tirada genial, de abordagem genial, existe toda uma genialidade que, para quem acompanha no mundo inteiro, sabe disso, que é preciso pessoas como a Patrícia. Houve momentos assim nas gravações que a Patrícia tem feito aqui em Mogi, que é único, é absoluto, não há o que pôr e nem o que tirar. Então eu creio que nós não podemos dispensar de forma nenhuma. Já houve momentos que tentaram tirar a Patrícia da mídia mogiana, houve momentos que acharam que ela não ia conseguir se manter na mídia mogiana, houve momentos em que tentaram, de certa maneira, passar de rolo compressor em cima dela, e ela está aí. E aí eu pergunto para a sociedade mogiana, existe alguém que represente melhor a sociedade mogiana do que a Patrícia Heroles? Não existe. Falou de mogiana, falou de Patrícia Heroles, certo? Então, eu acredito que nós temos aqui aquilo que nós chamamos de turma mogiana. A turma mogiana briga, ela cria problemas entre ela mesma. Existe uma série de problemas, muita gente que fala assim, os artistas são unidos, os arquitetos são unidos, os engenheiros são unidos, os apresentadores de TV são unidos, os colunistas sociais são unidos, ninguém é unido. Há briga em todos os setores da sociedade mogiana. Então o que prevalece é o momento em que nós podemos entender que o que pode representar Mogi, como eu tenho feito no Face, mesmo que eu não goste de uma pessoa, eu publico ela. Mesmo que eu não concorde com a pessoa, eu publico ela, desde que ela seja mogiana, desde que ela seja a cultura mogiana, tudo é Mogi. Tudo que é Mogi, para mim, interessa. Às vezes tem pessoas que realmente não vou apagar ela do mapa, porque ela não é do meu partido, ou ela não concorda com determinadas coisas, ou não faz o que eu quero que faça. Basta ser mogiana, basta estar dando sua contribuição, basta representar Mogi tão bem como representam. A turma mogiana representa muito bem Mogi. Até teve um período que eu pensava assim que não existia hipocrisia. Hoje eu vejo que existe mesmo hipocrisia. Muito, cara, muito, demais da conta. Ai, Janjan, eu quero mandar um beijo pro teu filhão lindo que eu conheci, tá ele aí na telinha. Ele é o Pedro. O Pedrinho lindo de morrer. A tua filhota linda é Júlia, né? Cadê a Júlia? É Júlia, a Júlia. Um beijinho pra você também, Júlia. Essa aqui é a Janzita. Janzita, que é a cara do pai. Que trabalha aqui no ateliê comigo. Que produz um trabalho interessante também. E aquele gatinho lá, o modelo da família, né? O Pedro, lindo. Tudo bem, Pedro? Tudo bom? Obrigado. Viu? E pra você também, Jan, viu? Dá um beijo aqui. Nós vamos despedir todo mundo. Pode vir aqui, vamos despedir todo mundo junto aqui. Dá um beijo aqui, Jan. Passa do lado de lá. Que Deus te abençoe. Que seu caminho seja sempre repleto de coisas boas, que você merece. Ser um cara inteligente, você é um cara do bem, né? Um cara simples, transparente, né? E eu gosto muito disso, viu? Eu gosto muito disso. E conte sempre comigo, cara. Precisou de alguma coisa, Patrícia, vai lá no Face, liga pra mim. No que eu precisar, você
pode contar comigo de coração. E eu estou muito feliz pelas palavras, né? Você me emocionou. Se você viesse aqui fazer uma gravação dos meus trabalhos, da minha pintura, porque você chegou aqui numa fase que eu retirei todos os meus trabalhos do ateliê para me entrar em reforma. Nós volta. Mas vem aqui para mostrar o meu trabalho. Com certeza, você pintando o set. Pintando. Você pintar eu. Vamos fazer um retrato seu? Vamos sim. Vamos? Não, vamos dar outro beijo aqui e tudo de bom. Tá bom? Obrigado. É isso aí, Jean, esse grande artista plástico, hoje aqui no programa Faniquito. Quem é essa mulher, né? Falei assim, Patrícia Heroles. Aí comecei a ficar seu fã, comecei a seguir você. E aí comecei a perceber que há momentos do seu trabalho que é genial. Por exemplo, se um dia você quiser fazer uma seleção dos seus melhores momentos, me convida, que eu tenho uma sacação em cima de você. Muito incrível mesmo. Você tem alguns momentos de gravação que você fez que é genial. Só que não pode ficar perdido no meio de todo o trabalho, porque o seu trabalho é imenso, né? Aí você teria que fazer um dia desses, uma seleção dos seus melhores momentos. E se você precisar dessa ajuda, pode me convidar. Eu reparei que você fala muito bem, eu né? tenho uma sacação em cima de você que é de uma genialidade assim, que extrapola mesmo as fronteiras mogianas, sabe? Que um dos problemas que a gente tem aqui em Mogi é das nossas limitações, né? Aí há momentos seus que surpreendem e que é rompante, você sabe disso, né? Que é improviso, que é coisa assim que você cria na hora, que rola e que fica para a história, entendeu? Agora, entre todas as coisas que você faz, se pudesse pensar esses momentos seus, você vai entrar para a história como uma pessoa genial, como eu vejo você. Que lindo. Não, sem dúvida nenhuma. Obrigada pelas palavras. Não, você olha, me fez chorar aqui. Não, que é isso, Patrícia. Emocionada. Sou seu fã, você sabe disso. E não sabia. Não. Eu não trocaria você por ninguém aí da... não vou citar nomes aqui, porque são uns 4 ou 5 só, né?